Bom, então hoje nós vamos estar falando pouquinho sobre o plano de trânsito de Ferrosos, né? Módulo 1, tá bom, pessoal? Então esse módulo aí é o módulo que a gente vai analisar hoje, tá? Se vocês tiverem dúvida aí ao longo do nosso bate-papo, por favor, pontuem, tá? Para a gente poder estar tentando sanar para vocês. Se a gente não conseguir sanar agora, eu me comprometo em correr atrás para a gente poder tirar a dúvida de vocês, caso ela exista e não consiga ser resolvida aqui, tá bom? Então, esse módulo 1, tá, pessoal? Faz parte do PRO 039864. Esse procedimento ele vem em substituição a vários procedimentos que a Vale tinha em várias unidades operacionais dela, né? Cada unidade tinha o seu próprio procedimento de plano de trânsito, né? Algumas unidades compartilhavam esse procedimento com outras. Por exemplo, nós tínhamos um procedimento, um plano de trânsito que ele atendia Tubarão, a planta aqui de Vitória, e também atendia Porto Velho. Tá? Então era o PGS 003636. Era o nome que esse plano de trânsito tinha aqui para a localidade Vitória e Porto Velho. E algumas outras localidades da Vale espalhadas Brasil afora, ligadas aí à vice-presidência de Ferroz, né, que hoje é chamada de VP Operações, também tinham seus procedimentos lá específicos. Vou pedir uma gentileza a vocês, por favor, admitam as pessoas que solicitaram admissão, porque eu não estou vendo. Caso vocês não consigam, me dê um toque aqui para não deixar a pessoa esperando, tá bom? Vocês conseguem fazer aí ou não? Alguém consegue aí? Que eu faço aqui. Beleza, beleza. Qualquer dificuldade me aciona aqui, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, a questão do plano de trânsito, cada unidade ou grupo de unidades tinha o seu procedimento próprio. Aí, o que o pessoal do corporativo da Vale fez? Bom, vamos ter que criar alguma coisa para poder tá evitando aí, né? Às vezes o cara vai para Tubarão, tem que treinar num plano de trânsito. Aí o cara sai de Tubarão, vai para Minas Gerais, tem outro plano de trânsito. Poxa, por que a gente não cria algo consolidado, né? Para evitar redundâncias e tudo mais. E aí a Vale fez isso inteligentemente, tá? Então criou-se aí o PRO 039864, que vem substituindo todos esses procedimentos aí de plano de trânsito e também um outro PRO, que era um terceiro, né? Eram três, que fazia também uma espécie de desdobramento do RAC 2, que era o PRO 0, era o PRO 04, até esqueci o número dele agora, tá? Depois eu vou lembrar, eu falo para vocês. Mas era um outro PRO aí também que fazia o desdobramento de RAC 2. Tá? Então criou-se. O que ficou hoje, então? Ficou o RAC 2 e ficou o PRO 039864, módulos 1 e módulo 2, dependendo da aplicabilidade. Tá legal? Nós vamos tratar aqui do módulo 1. Esse procedimento fala de plano de trânsito, tá? Mas antes de falar de plano de trânsito propriamente dito, vamos falar aí de ações para o caso de emergência, tá? Eu sei que muitos de vocês ainda estão em processo de mobilização, né? Deve estar em conforto do lado de vocês. Então, nesse caso, se houver qualquer sinistro, Deus queira que não aconteça, mas se houver 190, Polícia Militar, 192, 192 SAMU e 193 Bombeiro. Acho que eu não troquei as bolas, não. Tá bom? Para quem tiver dentro de planta, por exemplo, que se alguém tiver aí dentro de Tubarão, tá? Então nós temos aqui em Tubarão os telefones, o ramal 111, você liga de qualquer telefone interno, ou o telefone 3333-5190, tá? Que é um telefone que recebe ligação de qualquer tipo de aparelho, inclusive celular, e também ligações a cobrar. Então, qualquer situação de emergência envolvendo vítima, né? Algum evento catastrófico, tem que ser reportado, no caso, assim, para quem está dentro de planta, a esses telefones aí, tá bom? Se você não tiver em Tubarão, não tiver em casa, mas estiver numa outra planta, eu também não sei, verifica aí, procura saber quais os telefones de emergência da sua planta, tá bom? E não é só isso, tá, pessoal? Para quem está em área industrial, entender também quem são os brigadistas, né, de emergência, o pessoal que é responsável aí por fazer o deslocamento do pessoal, a condução do pessoal em caso de sinistros, tá? O comunicado, tá? Ficar atento aí a sinais sonoros, a sistemas de alarme, tá? Beleza? Então, dito isto, vamos para frente.
Essa aqui é a narrativa cultural da Vale, tá? Essa narrativa, ela foi um desdobramento aí da missão, visão e valores da Vale, tá? Isso aí não existia antes daquele evento fatídico lá de Brumadinho, tá? Primeiro nós tivemos aquele evento lá de Mariana, né? Tivemos algumas mortes ali, né? Envolvendo rompimento de barragem, e depois nós tivemos isso em 2015, Mariana, e depois nós tivemos aí em 2020, 5 anos depois, o problema de Brumadinho, que foi aquela catástrofe toda, e até hoje aí a Vale responde por aquilo, né? E está fazendo revitalizações, e por aí vai, tá bom? Então aí a Vale pegou e fez esse desdobramento aí, tá? E aí vem informando por que que ela existe, né? Junto com seus colaboradores, também junto com seus parceiros, em que ela acredita, né? Como que ela age, o que que ela espera das pessoas que trabalham para ela, que ela espera que essas pessoas ajam também, né? A forma e o que que ela busca, né? Então aí você tem um propósito, existir para melhorar a vida e transformar o futuro juntos, né? Aí, quando diz juntos aí, está falando dos stakeholders, né, que são todas as partes interessadas, né, dentro dos projetos da Vale. Então, você tem aí a comunidade, os empregados próprios, os empregados terceiros, né, os governos municipal, estadual e também na esfera federal, os fornecedores, clientes, por aí vai, tá? E os valores, né, a vida em primeiro lugar, agir com integridade, valorizar quem faz a empresa, fazer acontecer, respeitar o planeta e as comunidades. Tá? Então, o principal deles, né, não é o único, obviamente, não é mas é um dos mais importantes, a vida em primeiro lugar, tá bom? Então, isso aí dependente. Ah, mas qual vida? A minha, apenas a minha? Não. A minha e a dos meus colegas, né, do meu próximo, independente se ele é Cerenjo, se ele é Vale ou de qualquer outra camisa que for, tá bom? Os comportamentos-chave, né, obsessão por segurança e gestão de risco, tá? Isso é importante, tá, pessoal? Diga-se de passagem. O que é ser obcecado por segurança? É uma palavra feia porque remete à doença, né? Obsessão, mas ela também tem uma, uma boa conotação também, se bem aplicada. Então, quando a Vale diz aqui obsessão por segurança e gestão de risco, ela quer dizer o seguinte, ó, gostar das coisas que preservam, o que tem o objetivo de preservar a minha integridade física, a minha saúde, que são os bens mais preciosos que eu tenho, que Deus me deu, né? Então é isso. Então, para isso, você tem que participar aí dos eventos de saúde, segurança quando convocado, né, dos exames médicos, para estar garantindo a manutenção da sua integridade física e saúde e também de outras pessoas, né? Diálogo aberto e transparente, o empoderamento com comprometimento, sentimento de dono, tá? Escutativa e engajamento com a sociedade, tá? Então, destaque para a obsessão por segurança, também sentimento de dono, bom? E comprometimento. Tá? As alavancas aí, pessoas, né? Então, segurança, o sistema de gestão da Vale, que é o VPS, pessoas, inovação e sustentabilidade. Então, para fazer tudo aquilo ali que a gente já leu nos valores, comportamentos acontecerem, precisa da participação de pessoas, né? Então, é isso que resume o VPS. Tá? Então, processos bem estruturados, bem organizados, seguros, mais pessoas bem treinadas, capacitadas, bem orientadas, vai ser sempre igual a o sucesso. Tá? Então, você vai ter sucesso, você vai ter bom desempenho, você vai ter ganho, né? Bom, e aí, as ambições da Vale aí são várias, né? Ser reconhecida por ser referência em segurança, está em destaque, e a melhor operadora mais confiável, organização orientada aos talentos, líder em mineração sustentável e referência em criação e compartilhamento de valor. O destaque aí para referência em segurança, né? A gente sabe que ela tem um longo caminho ainda a trilhar até chegar lá, mas ela está fazendo tudo que ela pode para poder alcançar esse objetivo, tá bom? E você tem que se enquadrar, tá, pessoal? Vocês precisam se enquadrar em algum momento nessa narrativa cultural, tá bom? Então, verifica dentro das atividades de vocês se vocês realmente estão sendo obcecados por segurança, se vocês realmente estão tendo a vida como o bem maior, né? Sempre em primeiro lugar, se vocês estão sendo comprometidos, se tem sentimento de dono, né? Se tem responsabilidade ali pelo todo, tá? E se vocês também se fazem referência em segurança, tá bom? Beleza?
Bom, entrando no assunto aqui propriamente dito, no PRO, né, a aplicação dele, ele se aplica a todos os empregados Vale ou terceiros que atuam nas unidades ligadas à VP Operações, né, antes era chamada de vice-presidência de Ferrosa, aqui no Brasil, né, a maior parte das operações da Vale hoje são ligadas a essa vice-presidência, tá, mas hoje ela é chamada de VP Operações, e aqui fala um pouquinho do VPS da Vale, né, que é o Vale Process Systems, né. Então, aqui, onde é que esse PRO está inserido aqui no VPS da Vale, né? Está ali no item 5, dentro do elemento técnico que trata de saúde, segurança, meio ambiente e comunidades. Tá? Bom, aqui vem alguns conceitos importantes, tá, pessoal? E que tem interligação entre si, tá? Então, quando a gente vai falar de dois aqui, que é a fadiga e a sonolência. A fadiga e a sonolência, como eu disse para vocês, estão intimamente ligados. Por quê? Porque muitas vezes a sonolência, ela advém da fadiga, tá? Então, a sonolência, às vezes, ela é uma consequência de um estado de fadiga. E o que seria fadiga? Seria um estado de exaustão física ou mental que, graças a Deus, é reversível. A gente consegue reverter. Como é que a gente reverte a fadiga? Descansando, né? Parando, fazendo uma pausa, dormindo bem, tá? Colocando, né, final de semana, você ficar em contato com a natureza, fazendo uma coisa que gosta. Isso traz descanso, isso elimina a fadiga. Tá? Então, graças a Deus que é reversível. Porém, se você não tratar, ela pode levar a problemas de saúde, saúde mental, saúde física e acidentes também, tá bom? Então, essa fadiga ela pode reduzir a habilidade da pessoa em desempenhar trabalho de forma segura e eficiente. E a sonolência? A sonolência é aquele estado intermediário, né, entre o sono e a atividade plena dos sentidos, e é caracterizada aí, advinda de um sono imperfeito, né, que tem como que é consequência, na verdade, né, de um cansaço físico, né, ou de fadiga, né, que tem relação direta com cansaço físico, ou também por ingestão de certas drogas, né, sejam elas lícitas ou ilícitas. Exemplo de uma droga lícita, uma medicação, talvez aí que afete a sua percepção, que afete o seu estado cognitivo, né? Aquele estado de aprendizado, de atenção concentrada. Então, tem remédios, relaxantes musculares, por exemplo, que causam esse estado. Às vezes é uma droga lícita, às vezes é receitado por médico, mas isso impacta na sua segurança aí, se você estiver executando, por exemplo, uma atividade monótona, né? Como é dirigir longas distâncias. Então, você está dirigindo ali, daqui a pouco o sono começa a bater. Imagine se você tiver ingerido aí qualquer medicamento aí que tenha potencial, né, de lidar, na verdade, mexer ali com seu estado de atenção concentrada, tá? E drogas que também são lícitas. Outra droga lícita pode ser bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica ela é lícita, porém, né, bebida alcoólica e trânsito não combinam e pode interferir também. Ah, mas eu bebia de casa no dia anterior, mas pode interferir a minha percepção no dia posterior? Claro que pode, tá? O álcool ele leva no mínimo 8 horas aí, né, para poder sair do sangue, né? Se não me engano. Se não me engano, a informação é essa. Então imagina você ficar aí no domingão, metendo a cara na cervejinha, tal, na birita aí, até altas horas da noite, vai dormir para acordar 5 horas da manhã no outro dia e trabalhar e lá você tem que dirigir, entendeu? Será que você vai estar com sentidos de vento em polpa? Eu imagino que não. Tá, pessoal? Então, perceberam? E, na verdade, a sonolência e a fadiga são, muitas vezes, causas de acidentes graves, inclusive acidentes fatais envolvendo condução de veículos automotores, tá? Isso não só prestando serviço à Vale, mas também aqui em situações externas, tá? Quando se faz uma análise de causas, vocês vão perceber que uma boa parte, não todas, claro, é óbvio, né? Mas uma boa parte desses acidentes ocorrem por conta de cansaço excessivo. O cara usa rebite, né, para tentar se manter acordado, porque fica dirigindo por longas horas, né? E por aí vai. Ingestão de bebida alcoólica também, e por aí vai, tá?
Aqui, pessoal, vem trazendo alguns conceitos, né? Conceito de veículos automotores leves, segundo o RAC 2 e esse PRO. Então, vem dizendo aí que veículos automotores leves são os automóveis de passeio, né? Como esses da foto aí. Veículos utilitários esportivos, picapes, minivans, vans, micro-ônibus e ônibus. Esse grupo de veículos, eles são categorizados pela Vale como veículos automotores leves, ok? Nós temos também aí um outro grupo de equipamentos que também são, e muitas vezes, veículos, porque trafegam em vias de circulação aí de outros tipos de veículo, tá? De veículos leves, os equipamentos móveis. Os equipamentos móveis, eles são cobertos, eles são existe um requisito específico para eles, que é o RAC 3. Para veículos leves, automotores leves, é o RAC 2. Para equipamentos móveis, é o RAC 3. Porém, o plano de trânsito, o PRO 039864, ele atende tanto, né, os veículos cobertos pelo RAC 2, quanto os cobertos pelo RAC 3, que seriam os equipamentos móveis aí, que são os equipamentos usados aí para impulsionar, né, para movimentar, para transportar, para escavar, para empurrar material. Tá? Tem esses veículos normalmente já são pesados, né? Tem um grande porte, né, por natureza, porém tem aqueles que têm porte muito maior, né, acima de 45 toneladas, como esses aí da foto de baixo para cima, a primeira foto. Bom, tenho certeza que vocês já conhecem. Ó. Mais algumas categorias ali de veículos, de equipamentos móveis, né? Então, você tem ali, ó, carregadeira, trator, empilhadeira de garfo, manipulador de pneu, caminhão fora de estrada, etc, etc, etc. A lista não é exaustiva, tá? Aí embaixo você tem um modelo de veículo batedor, que também é categorizado como veículo automotor leve, tá? Que são aqueles veículos utilizados para acompanhamento, né, de certos tipos de carga, né? Quando a carga ela tem uma dimensão, uma grande dimensão, ou ela tem uma dimensão irregular, né? Dimensões irregulares, e que possa interferir no fluxo de trânsito em vias de circulação pública ou dentro de complexos industriais, tá bom? Aqui, pessoal, entra nos papéis e responsabilidades, né? E os primeiros que têm responsabilidade aqui, grande, por sinal, é o pessoal de liderança, tá? O pessoal de liderança, supervisão, gerência, até mesmo a nível de diretoria, precisa, primeiro, garantir a implementação desse procedimento em suas áreas de atuação, tá? E também precisa garantir que todos os empregados próprios ou terceiros, eles sejam capacitados nesse procedimento. Ah, quais empregados, Edicarlos? Os empregados mapeados em RAC 2 e RAC 3, tá? Só esses empregados. Garantir também a divulgação do rotograma da unidade. O que é um rotograma, né? Na revisão anterior desse procedimento aqui, ele veio chamado de mapa de via. É a mesma coisa, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um modelinho aqui do que é um rotograma. Na verdade, nada mais é do que um mapinha mesmo, onde você diz ali quais são as vias por onde aqueles veículos costumeiramente circulam, tá? E quais são as possíveis condições de risco, né, ou barreiras de segurança, limites de velocidade, etc., etc., existentes nessas vias de circulação, tá? É isso que basicamente vem. Mais responsabilidades ali que da liderança, né? Realizar acompanhamento dos indicadores, né? Para os equipamentos de detecção de sonolência e telemetria, né? O detecção de sonolência é uma câmerazinha, pessoal. Eu acredito que muitos de vocês aí conheçam, tá? Ela fica posicionada em cima do painel do veículo, quase de frente para o motorista, e ela fica ali direcionando, né, direcionada, na verdade, né, para o rosto do motorista, porque ela monitora expressões faciais, né, que esse motorista possa vir a ter durante a condução de veículo automotor. Por exemplo, bocejo, ficar bocejando ali periodicamente. Aí, se isso acontecer, o sistema de detecção de sonolência ele vai emitir um sinal sonoro, como se fosse um Alexa, né? Um companheiro de viagem, uma secretária eletrônica que vai dizer para você, olha, para que você está apresentando sinais de cansaço, tem que parar agora para descansar, entende? Para justamente não deixar você, motorista, dormir ao volante e causar um acidente para você e para outros. Então, esse é o detector de sonolência. Ele só é obrigatório em veículos que trafegam distâncias de um ponto A até um ponto B a partir de 50 quilômetros.
tá? Desses pontos, tá? Então eu vou sair daqui de Tubarão, por exemplo, vou para uma outra unidade da Vale, onde eu tenho uma distância superior, igual ou superior a 50 quilômetros. Então o veículo obrigatoriamente precisa ter instalado o detector de sonolência, a câmerazinha. Se forem distâncias menores que essa, aí não existe mais, antes era obrigatório, tá? Mas para veículos de passeio, veículos de pequeno porte, não existe mais essa obrigatoriedade, tá bom? Em distâncias menores de 50 quilômetros. Agora, ônibus, micro-ônibus e vans e outros veículos de grande porte, esse sim, independente da distância, precisa ter o detector de sonolência, tá? E a telemetria, o sistema de telemetria é uma espécie de rastreador via satélite, que vai dizer onde é que você está, qual o limite de velocidade que você está praticando, de acordo com o limite da via, e algumas informações dessa natureza. E também o equipamento que vai desbloquear o carro, vamos dizer assim, né? Destravar o carro para que você possa conduzi-lo. Quando você participa do treinamento e você vai lá naquele forms que eu falei para vocês, faz lá a inclusão lá desses treinamentos e preenche lá o forms e você é autorizado formalmente, tá? O ID do seu crachá, que é aquela numeraçãozinha pequenininha que fica no verso do seu crachá de acesso, ele fica registrado lá no sistema que faz a gestão lá dos carros da sua gerência. E aí, toda vez que você for pegar o carro, você vai ter que pegar o seu crachá, depois que você virar a chave a primeira vez, o painel acender, o sistema telemetria também vai acender, vai dar um bip. Ele vai ficar dando um bip ali até você encostar o crachá. Quando você aproximar o crachá da tela, ele vai reconhecer que é você, vai dar um bip duplo e vai liberar para você um checklist digital na própria telinha do sistema, onde você vai ter lá um botãozinho OK verdinho e um botãozinho não OK vermelhinho. Então, se você fizer o checklist, liberou você, você tem que obrigatoriamente fazer o checklist. Senão, você vai dar partida no carro, vai andar, ele vai morrer como se fosse um corta-corrente. Tá bom? Então, depois que você fizer o checklist, no final ele vai te perguntar: deseja enviar o checklist? Você vai apertar OK se quiser e não se você tiver que corrigir. Aperta o verdinho, ele já libera para você e te mostra o limite de velocidade ali para aquele veículo, de acordo com o local onde você estiver. Às vezes, em vias de circulação pública, o limite é normalmente 110. E dentro de complexos, depende do limite estabelecido pelo complexo e que esteja lá registrado no sistema de telemetria, tá bom? Aqui, Tubarão, por exemplo, é 49, que é o máximo, dentro do complexo. Tá? E aí, quando ele sai, você distancia aí uns 100, 200 metros do complexo, ele já muda para 110, para que você não fique ali restrito a 49 quilômetros. Entenderam, pessoal, como é que funciona? De Carlos, eu fiz ali, botei não OK, porque eu percebi que o carro está com problema. E aí, devo sair com o carro? Não. Primeiro, porque se você ligar o carro e sair com ele, depois de uns 2 minutinhos, 3, ele vai morrer. E você não vai conseguir dar partida nele de novo. Tá bom? Então, qual é a orientação? A orientação é: identificou qualquer anormalidade durante o checklist digital, ou se tiver problema no sistema telemetria, você também pode fazer um checklist de papel, tá? Que é um dos anexos, se não me engano, é o anexo 2 desse PROC 039864. E aí, com esse checklist, você fica coberto. É só justificar que o telemetria estava com problema. Tá? Agora, identificou qualquer problema, qualquer condição anormal no veículo, antes de sair com ele, você não pode sair com ele. Você tem que reportar isso ao seu gestor, informar ele a condição e pedir para que ele faça a substituição por um veículo em perfeitas condições de uso. Tá bom, pessoal? Isso a coisa assim mais básica, é básico do básico, tá? Então, cabe ao gestor aí, ao seu gestor Vale, no caso vocês que são Serenge, ele é que vai ele é que vai receber lá qualquer relatório informando qualquer tipo de anomalia que possa ocorrer durante a condução dos veículos lá liberados pela gerência dele, para qualquer um de vocês. Imaginemos que um de vocês aí esteja dirigindo um veículo lá da tecnologia e em tantas lá você vai e ultrapassa o limite de velocidade. Você vai ser informado pelo sistema que você está ultrapassando o limite de velocidade e isso vai gerar um relatório que vai lá para o time, porque existe um time, seja de uma gerenciadora ou da própria Vale, que faz a gestão desses relatórios, desses sistemas aí. Fica monitorando isso online ali em tempo real.
E aí, a hora que chegar o relatório, vai identificar que a anormalidade aconteceu tal dia, tal hora, em tal lugar, o condutor era fulano de tal, ID número tal, tá? E qual foi o tipo de anomalia. E isso vai chegar para o gestor. E aí o gestor vai ter que, dependendo do tipo de anomalia, se não tiver uma justificativa plausível, ele vai ter que tomar uma ação, né, abrir um plano de ação com ações ali administrativas definidas para tratar a normalidade, tá bom? E aí esse tratamento pode ser, assim, desde uma advertência, uma conversa ali verbal, até o desligamento do empregado, depende do nível de transgressão aí, tá? De irregularidade detectada. Tudo bem? Então, cabe a ele acompanhar esses indicadores. Cabe a essa liderança também autorizar formalmente. E é bom vocês prestarem atenção nisso aqui, porque às vezes o camarada participa disso aqui, lá na frente o cara acaba esquecendo. Aí daqui a pouco o cara está fazendo contato perguntando: pô, cara, quem é que preenche esse forms? É a Serenge que preenche para a gente? Não, 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 pessoal. Esse forms aí, ele é preenchido pelo seu gestor ou por alguém designado por ele. Ele vai designar alguém ou vai designar você mesmo, vai te dar uma autorização para que você faça o auto-preenchimento conforme eu expliquei lá no início do nosso bate-papo, tá? Então, assim, cabe a ele autorizar formalmente, via forms, os empregados, né, que conduzirão seus veículos em sua área, inclusive deliberando sobre quais empregados estarão autorizados a levar esses veículos para suas residências. Bom, esse seu gestor é que vai dizer se você tem ou não autorização para levar o veículo para casa, tá? Normalmente não libera, né? Normalmente os veículos são usados internamente, tá? Então cabe a ele fazer isso. E as evidências que ele usa são duas, só relembrando: o certificado de RAC 2, tá? Dentro da validade, mais essa lista a lista de presença desse treinamento aqui, módulo 1 ou do módulo 2, tá bom? E cabe a ele também realizar fiscalização quanto ao atendimento desse procedimento em campo e realizar tratativas necessárias quando da ocorrência de desvios, conforme a gente viu ali no primeiro tópico aqui no primeiro tópico desse item, né? Ou o primeiro item desse tópico, tá bom? Bom, e nossas, né? As nossas responsabilidades do motorista, condutor, né? Cumprir todos os itens desse procedimento, também do RAC 2 e do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Lembrando que o Código de Trânsito Brasileiro é a lei, ele é que determina aí tudo que nós devemos seguir, seja dentro de complexos ou fora deles, tá? Em vias de circulação pública. E aí você tem os RAC da Vale, que para a Vale é lei também, então tem que ser cumpridos. São assim, requisitos que não são negociáveis, tá? E tem os procedimentos que também complementam aí ou desdobram esses requisitos aí, né, dando um pouco mais de informações ou informações mais detalhadas, tá? Então, cabe ao condutor motorista cumprir esses itens, tá? Por isso tem que prestar bastante atenção. Relatar falhas no veículo, nas vias em quaisquer um dos sistemas, né, seja no detector de sonolência ou no telemetria, tá? Ao seu líder imediato. Então, teve qualquer anormalidade, ou apareceu, ou estava tudo ok, daqui a pouco deu um problema, ou aconteceu um acidente, né, ou você foi passar num trecho lá, houve um acidente lá que está bloqueando a via, tem que informar o seu líder, tá? Antes de tomar qualquer ação, antes de decidir assim, ó, vou continuar a condução do veículo, ou vou iniciar a condução do veículo. Você vai precisar informar seu líder aí e dizer, esperar ele dizer o que você deve fazer. Se deve continuar, se não deve, tá? Procurar o líder ou equipe de segurança do trabalho, no trabalho, né, em caso de dúvidas quanto ao atendimento de alguns dos itens dos procedimentos, do RAC, enfim. Ficou com dúvida? Liga para o líder ou para alguém da segurança do trabalho, Serenge, né, nós aqui, ou então da própria Vale, e tira dúvida. Só não fica com dúvida, tá bom? Então essas são algumas das responsabilidades dos motoristas, assim como vimos lá que as lideranças também têm as deles, né? Pessoal de segurança do trabalho também tem responsabilidade? Tem. Tá? Primeiro, treinar a galera aí nesses treinamentos, RAC 2, PRO de trânsito, esclarecer dúvida, seja dúvida do líder ou dos usuários, tá? Dos motoristas, participar de fiscalizações quando solicitado, tá? Para verificar se os itens desse procedimento aqui, ou do próprio RAC 2, ou do Código de Trânsito Brasileiro, estão sendo
aplicados à prática, tá bom? Então, pode ser que alguém da segurança do trabalho participe aí de um evento de fiscalização, quando solicitado, tá? Garantir a realização de mobilização, isso aqui, pessoal, antigamente era obrigatória a participação de um profissional de segurança, um técnico de segurança, né? Na hora que fosse fazer a mobilização inicial de um veículo. Só que agora não é mais, não do técnico de segurança, é mais do pessoal da patrimonial e alguém da área mecânica, né? Alguém que tem um conhecimento mais de área mecânica, que não é o caso de profissionais de segurança, tá bom? Então, essa questão aí de mobilização. Bom, vamos entrar aí nos requisitos para vias operacionais e algumas regras de circulação, tá? Algumas coisas nós vamos focar, outras nós vamos pular, tá bom? Porque é de responsabilidade da Vale. Então, está aqui dizendo que a condução de veículos e vias operacionais, né? A condução veicular e as vias operacionais devem seguir todas as premissas estabelecidas no Código de Trânsito, que é a lei, no RAC, que é a lei para a Vale, mesmo sendo um procedimento interno, e outras legislações, né, ou procedimentos aplicáveis. No caso, esse plano de trânsito aqui e qualquer outra regra que também seja complementar ao RAC 2. Tá bom? Então, precisam ser atendidas, tá? Deve seguir as premissas. Esse aqui é o mapa de via, tá, pessoal? É o chamado rotograma, conforme eu disse para vocês. De Carlos, de quem que é a responsabilidade em elaborar esse rotograma? Da unidade, tá? Ou cada unidade elabora o seu, né? Unidade que eu digo, pessoal, ativo, tá? Às vezes você tem numa unidade operacional, você tem vários ativos, né? Então você tem plantas de pelotização, igual a gente tem aqui em Tubarão, de 1 a 4, você tem usinas de pelotização de 1 a 4, usinas de pelotização de 5 a 7, usina de pelotização 8, pátios de estocagem, ok? Então, assim, ou cada unidade cria o seu mapa, ou cada ativo cria o seu mapa, ou a unidade cria o mapa lá comum, abrangendo todas as vias ali de circulação dessa unidade. Então, essa é a responsabilidade da Vale, tá? Essas informações que vocês estão vendo aí da direita para a esquerda na tela de vocês, aclives, declives, regiões em torno de vias com risco de tombamento de veículo, né? Trechos com interferência com máquinas e equipamentos móveis, né? Pontos críticos ali mapeados, pontos onde exista passagens de nível, todas essas informações elas precisam estar contidas, na verdade, no rotograma e também são utilizadas como retroalimentação, né, para retroalimentação dos sistemas de telemetria, tá? Aquele sistema de rastreamento via satélite, tá bom? Então, essas informações elas são levantadas nos mapas de via, são levadas para as equipes que fazem a gestão desses sistemas, de acordo com cada área, e aí as equipes pegam essas informações e inserem elas ali dentro do sistema telemetria, tá bom? Só para entender isso aí. Condutor motorista deve sempre portar e apresentar quando solicitado, né, nas portarias de acesso, durante inspeções, durante verificações rotineiras nas unidades operacionais, o passaporte, né, ou os passaportes, vai depender da unidade. Por exemplo, aqui em Tubarão, existem dois tipos de passaporte. Existe o passaporte de SS, que é aquele emitido pelo SGC. Esse passaporte ele é comum para todas as unidades da Vale no Brasil. Tá? E existem os passaportes específicos, né? Que ali, o que vai no treinamento, no passaporte lá, emitido pelo SGC? Vai ali o exame médico, se está em dia ou não, se está tudo ok, o TBS, SMA, que é o treinamento básico, e os exames RAC. E também os exames de norma, né? NR, né? NR35, NR20, NR33, depende. Normalmente vai ali, mas as NRs, né, esses treinamentos normativos que são exigidos pela legislação brasileira de saúde e segurança, que tem relação direta com algum hack. Por exemplo, se eu tenho no meu passaporte de acesso mapeado o RAC 1, que trata de trabalho em altura, eu preciso obrigatoriamente ter ali também no passaporte a NR35, que é a norma, é a lei que trata do mesmo assunto, trabalho em altura. Um não substitui o outro no documento, tá? Antigamente era assim, um substituía o outro. Agora a Vale entendeu que não, e é o entendimento correto, tá? O treinamento da Vale não substitui o treinamento exigido pela lei. E por isso que tem que ter os dois ali.
A mesma coisa se aplica para quem tem RAC 6, por exemplo. RAC 6 é o quê? Espaço confinado. Aí, qual é a legislação que trata? Qual a norma regulamentadora que trata de espaço confinado aqui no Brasil? NR 33, né? Então, assim, se tem RAC 6, precisa ter NR 33 ou vice-versa, tá bom? Então, é isso que vai no passaporte de SS emitido pela SGC. O passaporte específico só vai ali os treinamentos que são específicos. Por exemplo, treinamento no PRO de trânsito, esse aqui, 039864, precisa ir lá, né? Treinamento no PRO de bloqueio, que complementa o RAC 4, né? Precisa ir lá. Treinamento no PRO de altura, que complementa o RAC 1, precisa ir lá. Entenderam, pessoal? Só aqueles que têm, de preferência, né, que tem a ligação direta com o RAC que você tem no passaporte, para que seus passaportes eles não fiquem enormes, né, com um monte de treinamento que você nem usa. Tá bom? Então, são esses documentos que você precisa portá-los todas as vezes que estiver conduzindo veículo automotor leve ou operando algum equipamento móvel, se fosse o caso. Tá bom? Então, assim, se você for abordado numa blitz, eles vão pedir o seu documento, habilitação. Pode ser que peça o documento do veículo, que tem que estar em algum lugar no veículo. A sua habilitação ela pode ser digital, tá? Porque a lei assim permite. O documento do veículo precisa ser físico, por quê? Porque o veículo não é seu, é da Vale, então ele precisa estar em algum lugar impresso ali, guardado para você apresentar. E você precisa ter também os seus passaportes, conforme eu acabei de explicar. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Oi, Ed Carlos. Diga, Marcos Moreira. diga, Marcos. Eu trabalho à noite, né? Eu fui parado na Blitz pelo pessoal da segurança patrimonial uma vez. Eles pediram só meu crachá. Mais nada. Erraram. Tá por quê? Porque pela numeração que tem no crachá, eu perguntei ao rapaz, você vai pedir meu passaporte, não? Ele falou, não. Pela numeração que tá atrás do seu crachá, eu consigo descobrir todos os treinamentos que você tem. Bom, aí realmente essa informação eu não sei. Quando você É. tem uma blitz de trânsito, uma blitz, que aí você tem várias pessoas, igual a polícia faz aqui externo, né? As polícias estadual ou polícia federal, né? Então os caras param, normalmente é um grupo, e eles vão olhando, um olha uma coisa, outro olha outra, outro olha as condições do veículo para ver, olha o checklist, ver se as condições do veículo realmente estão batendo com o que está ali, com o motorista colocou ali no checklist, tá bom? Assim, e aí eles costumam pedir esses documentos. Então você tem que estar prevenido, né? O homem prevenido vale por dois. Então, não vou levar porque eles não costumam pedir. E se pedirem, entendeu? Aí você depois não vai ter justificativa. Tá? Mas pode ser que não peça, enfim, depende de cada área, do momento, de quem está pedindo, depende de uma série de fatores, né? Bom, algumas outras regras aí, tá, pessoal? O condutor motorista, além de registrar no checklist, deve comunicar, isso aí nós já falamos, né? Qualquer anormalidade ou não conformidade, ou danos, ou acidentes, ou avarias, com o veículo, ou nas vias de circulação, ou no sistema telemetria, ou detecção de sonolência, ao seu gestor. Você precisa informá-lo. Tá? Não dê passos achando, não, eu vou fazer, eu vou tomar a ação por mim mesmo, porque se der errado, cara, você vai responder por ela, tá bom? E essas outras informações aí para baixo eu não vou nem apresentar para vocês, porque isso aí não se aplica a vocês, é mais para funcionário vale, tá? Isso aqui também, pessoal, é informaçãozinha, não tem muita relevância para vocês, tá? Porque fala mais de equipamentos, veículos que acessam sites da Vale de forma eventual, tá? Às vezes entra lá para poder fazer a entrega de um material, de um produto qualquer, tá? Então, para esses veículos, não se aplica RAC 2 e nem plano de trânsito. Mas o que se aplica para esses veículos? Eu digo com relação a treinamento, tá, pessoal? Na prática se aplica por quê? Porque você tem lá na planta as placas de sinalização, de limites de velocidade, por exemplo. E por mais que esses veículos aí externos não tenham o telemetria, o detector lá de sonolência, aqueles equipamentos ali que são o X9, né, que mostra para Vale se você está fazendo certo ou errado, ali existem alguns radares que são posicionados em alguns trechos de algumas vias. Às vezes os radares ficam escondidos, às vezes ficam à mostra. E se você é um fornecedor e passar ali acima do limite de velocidade, por exemplo, isso vai chegar lá para patrimonial, eles vão conseguir identificar a sua placa e aí o seu veículo, ou o veículo desse fornecedor, no caso, né, pode ser que fique impedido de adentrar o site. E aí é ruim para a empresa
que faz o fornecimento, tá bom? Então, assim, não tem a questão de treinamento e tal, mas o veículo precisa estar em perfeitas condições de uso, inclusive a patrimonial pode até, se ela quiser, vistoriar o veículo para ver se atende, pelo menos o que está no Código de Trânsito Brasileiro, e também precisa atender as regras internas lá na prática, tá? Limite de velocidade, parar para pedestre em faixas de pedestre, onde não tem semáforo, atender a sinalização semafórica, entenderam, pessoal? É assim que funciona. Pneu remold, isso é proibido na Vale, tá, pessoal? Tanto para veículo de grande porte, né, ônibus, micro-ônibus e outros veículos de mesma categoria, né, assim como para veículos pequenos, por se tratar de um pneu inseguro, esse pneu ele não garante segurança. Eu mesmo nunca usei, nunca vou usar, prefiro pagar um pouco mais caro, mas garantir a minha segurança, a segurança da minha família e também de outras pessoas e do meu patrimônio, que é o meu veículo, tá? Então, assim, pneu remold, cara, pneu reformado, não sei se vocês já usaram, se tem a prática de usar, mas isso não é um pneu seguro, tá? Por mais que o vendedor tente te empurrar dizendo que é, mas não é. E por esse motivo, né, pelo menos é um dos motivos, a Vale proíbe a utilização desse pneu, tá bom? Tem que ser pneu novo. O que mais aqui? A logomarca do veículo. Todo veículo operacional precisa ter a logomarca, né? Veículos que não são veículos pessoais, tá? São veículos de empresa, de gerência, tem que ter a logomarca ali, ou do fornecedor, às vezes é um veículo de locadora, né? Log, VIX, tem que ter lá a logomarca, né? Essa logomarca, ela segue um padrão, 30 de comprimento por 10 de altura, e é isso aí que você já sabe, né? E hoje tem até algumas outras informações que antigamente não eram obrigatórias e hoje já são. Por exemplo, limite de velocidade controlada, né? Velocidade que o veículo pode circular. Tem que ter uma placa atrás do veículo. Próximo ali entre a tampa e o para-choque ali, traseiros, tem que ter essa placa obrigatoriamente, pelo menos aqui em Tubarão, tá? Esse aí é um sistema chamado DIPS, tá, pessoal? Esse sistema aí, ele é um sistema que ajuda a indicar para o condutor do veículo ou para terceiros, né, outras pessoas que estiverem fora do veículo, se esse veículo está com algum tipo de porca solta, tá, aquelas porcas que prendem ali, ou parafusos, né, que prendem o pneu, ali, a roda, né, ao eixo do carro ali e tal, o sistema de, né? Então, assim, esses dispositivos, eles funcionam como vocês estão vendo aqui nessa fotinha, ó. Tá vendo onde está passando o cursor do meu mouse aí? Uma das 3 fotinhas aí de baixo aí, né, da direita para a esquerda. Então, olha aí, ó, eles têm que ficar todos nessa posição. Se um desses estiver fora de posição, isso vai demonstrar ou indicar, né, que aquela porca ou aquele parafuso ali está com algum problema, né, ou é a rosca. Então, tem que mandar acertar, tá bom? Por isso que isso está sendo cobrado agora. Inclusive, é item de inspeção na hora das blitz para veículos maiores, né? Se aplica de caso para todos os veículos? Não, apenas para veículos com a capacidade de carga acima de 650 quilos, só para isso ficar bem claro aí, tá? Algumas regras gerais para vias, tá, pessoal? Aí aqui vem trazendo uma série de regras, deixa eu ver se tem alguma aqui que é interessante falar para vocês, tá? Ó, locais com risco de queda de veículos e equipamentos móveis devem possuir meios de proteção adequados, né? Seja por leiras ou outros dispositivos, tais como guardrails, né? E cancelas, passarelas. Então, tem que ter ali algum dispositivo que possa barrar o veículo, talvez, impedindo com que o veículo caia na ribanceira ou com que esse veículo seja projetado de forma não intencional para algum caminho seguro, onde talvez você tenha ali a presença de pessoas, tá? Um plano de gestão de manutenção de via, isso é coisa da Vale, tá? A Vale, cada unidade aí tem suas gerências aí de facilities, né? Que cuida dessa parte aí de manutenção de vias e tudo mais, tá? Eles que normalmente cuidam dessa infraestrutura. Qualquer modificação, né, nas vias de circulação, na infraestrutura existente, precisa passar, né, precisa ser submetida aí ao comitê de trânsito da unidade. Esse comitê de trânsito é formado aí por gerências, né? Então você tem lá um gerente de riscos, você tem lá um gerente de patrimonial, você tem lá um gerente de facilities, por aí vai. E aí
existe esse comitê que é como se fosse a Ciretrans, né? Ou Detrans aqui fora. Eles é que fazem esse papel dentro dos sites. Legal? Eles é que deliberam também sobre questões relativas a qualquer tipo de não conformidade ou infração de trânsito. Tá? Caso aconteça uma infração, apareça lá com seu nome, e você entenda que não foi o culpado, você tem como recorrer, e aí eles vão analisar e vão verificar se realmente a sua solicitação é procedente ou não, tá? Beleza? Esse é o comitê de trânsito, tá? E toda mudança no trânsito deve maximizar a separação entre veículos, equipamentos e outros objetos, inclusive pessoas. Tá? Então tem que ter ali, você tem que ter ali previsto ali passarelas, cancelas, caminhos seguros, né? Barreiras de proteção como as que eu já falei, né? Então sinalização semafórica. Então tem que estar previsto isso aí em toda a infraestrutura de trânsito interna aí dos sites. Tudo é responsabilidade da Vale. Isso aqui também é responsabilidade da Vale, tanto para vias, configuração de vias não pavimentadas, quanto de vias pavimentadas, tá, pessoal? Áreas controladas, né, áreas livres, áreas controladas, restritas, né, tem lá que ser sinalizadas, por exemplo, áreas controladas, usinas de pelotização, igual nós temos aqui em Tubarão. Tá? Então, nós temos aqui as usinas de 1 a 4. Então, você adentrou Tubarão, você adentrou a planta, você tem as áreas comuns e tem essas áreas que são áreas controladas. Então, não é qualquer veículo que pode entrar. O veículo precisa estar autorizado a acessar e o motorista também, porque ali tem cancelas, tem sistemas ali que só vão ser liberados se o seu crachá e se a placa do veículo tiverem cadastradas e liberadas pelo dono da área. Não é nem a patrimonial que faz essa liberação aí, não. A patrimonial faz para você acessar o site. Aí, nessas áreas, a patrimonial precisa de autorização do dono da área, no caso o gerente, né, para que o seu veículo, né, e você como motorista possa adentrar aquele ativo ali, tá bom? Então tem que ser sinalizado, tem placas ali específicas que informam a área controlada, obrigatória a liberação no crachá de acesso, e aí tem algumas outras regras de segurança lá que ficam normalmente nas entradas dessas áreas, tá? Redes elétricas hidráulicas devem ser devidamente sinalizadas com limite de altura máximo dos veículos, né, para que não haja contato acidental ali de certos tipos de veículo com com esses equipamentos, tá, com tubulações de gás, tubulações de água de incêndio, né, com redes elétricas. A gente sabe que já teve muito acidente aí envolvendo o contato acidental aí com esse tipo né, de equipamento aí, tá? Então, tem que ter ali as placas de limite máximo de altura permitida para veículo. E bloqueios de via, né, deve ser precedido de planejamento e os recursos necessários também ali para a boa sinalização da via, né, no momento do bloqueio. Lembrando que bloqueio de via tem que ser solicitado com antecedência ao pessoal da patrimonial, tá? Eles vão averiguar, vão levar para o comitê de trânsito, né, e verificar a disponibilidade da via para a data lá solicitada. Se tiver disponibilidade, eles vão deliberar para que você possa fazer o bloqueio, vai ficar na programação deles lá. Se não, eles vão informar que a via não vai estar liberada naquele período, vai justificar o porquê, e aí você vai ter que se replanejar. Você que eu digo empresas, né, pessoal? Claro, vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando, tá? Então, são algumas regras aí importantes. Isso aqui a gente pula. Regras para pessoas, tá? Aí já vem para a gente. Aí é uma coisa importantíssima, tá, pessoal? Guardem bem isso, tá legal? Proibido, terminantemente proibido, conduzir veículo sob influência de substância que cause alguma dependência química ou até mesmo medicação que possa prejudicar sua habilidade para dirigir. Lembra que eu falei isso lá atrás? Por isso que a gente não pode subnotificar nada. Cara, toma algum remédio, que é remédio que possa interferir no seu nível de atenção, na sua concentração, no seu desempenho, tá? Ah, mas é receitado por médico, profissional. Leva para o seu gestor e informa ele. Se ele for te liberar para dirigir, cara, não vai, não, deixa liberar, não vou falar não. Fala, porque se você não disser e você se acidentar um dia e for na investigação detectado que você utilizava algum
remédio, mesmo sob orientação, receitado por um profissional médico, né, especialista, você poderá ser penalizado. Tá? Então, além de participar de um evento ruim, que ninguém quer que o acidente, você ainda, se sair vivo, poderá ser responsabilizado, porque subnotificou, né, omitiu informação do seu gestor sabendo que não deveria. Tá bom? Álcool, então, meu amigo, é quebra de regra de ouro. Bebeu, sabia que estava alcoolizado, passou ali de largo, ninguém pegou na hora, foi lá e se arriscou, pegou o veículo, aí, meu amigo, é violação certa. Porque quando você quebra a regra de ouro, são dois tipos de tratamento, né? São duas tratativas que se dá. Está procedimentado, tá? Isso é a Vale que definiu em procedimento. Então, você tem ali as tratativas quando você tem um erro, quando é detectado que foi um erro. O erro é algo não doloso, tá? É algo que você não fez de forma intencional. Aí a tratativa é um pouquinho mais branda. Agora, se foi detectado, meu amigo, como é o caso do cara beber, saber que estava sob efeito de álcool e pegar no volante, aí já é doloso. Aí é violação. Violação é rua, tá? Não tem conversa não, tá bom? Então, independente se é Vale, independente se é Serenge, independente se é Time Now, seja lá o que for, quem for, é rua, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com isso aí, tá? Então, se tiver problemas, né, com relação ao uso de medicamento receitado por médico, leva lá a sua gerência, né, ao seu preposto Vale, informa ele essa condição, que o máximo que ele vai fazer é não permitir com que você dirija. Ele vai te agradecer por informar e vai falar, ó, então você, a princípio, não vai ser liberado para poder dirigir, tá bom? Essa questão de utilizar, priorizar transporte fornecido pela empresa, isso é só quando a empresa fornece, né? No caso aí, a Vale, ela fornece ônibus, né? Então, tem ônibus climatizado, com internet e etc e tal, tá? Só que nem todas as empresas, né, têm essa mesma regalia, digamos assim. Então, assim, quando você tem, você utiliza. Quando você não tem, a lei te garante utilizar qualquer tipo de transporte que você tiver à sua disposição. Ah, mas a empresa me dá vale transporte. Então eu sou obrigado a usar o ônibus, o coletivo? Não, claro que não. A lei fala que você pode ir e vir, de se deslocar para o seu trabalho usando qualquer tipo de transporte que você queira usar. Então, falar que, né, não pode. Então, por isso que as empresas não falam, tá? Nenhuma empresa pode obrigar o empregado a usar usar o transporte coletivo porque ele optou, né, por usar vale transporte e ela forneceu. Tá? Então, isso não existe. Tá bom? Para dirigir na Vale, ou a serviço da Vale, você precisa estar com a CNH definitiva, não é permitido dirigir com permissão, tá? Não é permitido condução de veículo por estagiário, menor aprendiz não precisa nem falar, né? Tá bom? E se sua carteira de habilitação, meu amigo, tiver vencida, porém, a gente sabe aqui fora que o Detran ele nos dá 30 dias, você tem 30 dias de tolerância para atualizar a sua habilitação. Aqui fora a gente tem essa regalia. Na Vale, não. Tá? Então, venceu a habilitação, não pode dirigir. Se for pego lá, inclusive o seu crachá até perde o acesso, né? Porque isso é pontuado lá no SGC, tá? O SGC informa a empresa que você, determinado trabalhador lá, está com determinado documento, por exemplo, CNH vencida ou próximo a vencer, e por conta disso, se não tiver uma atualização do documento no sistema, o crachá desse colaborador poderá ser impedido aí, ou ter o acesso aí bloqueado, tá bom? Nunca sair do veículo ou equipamento móvel quando em movimento, só se for louco, né? Ninguém trabalha de dublê aqui, né? Então ninguém vai sair de carro em movimento, isso é loucura, tá? Se for conduzir veículos por longos períodos, que não vai ser o caso de vocês, a cada 3 horas de condução tem que fazer pausas de 15 minutos. Essas pausas não podem ser dentro do veículo, tem que ser em local confortável, coisa e tal, mas isso não vai se aplicar a vocês. O condutor, se você é o condutor do veículo, você deve se assegurar de que todos os ocupantes desse veículo estejam utilizando o cinto de segurança antes de iniciar a partida. Se for pegar alguém durante essa condução, se você for parado e for pegar alguém sem cinto, a pessoa vai responder? Claro que vai.
Porém, você também, motorista, poderá responder, porque cabe a você olhar antes de sair com o carro se todos estão com cinto, até perguntar, vem cá, tá todo mundo de cinto aí? Tá? Então, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Oi, de Carlos. Diga aí. Volta no slide anterior aí. Voltamos, claro. Eu acho que deve estar escrito errado esse primeiro aí, porque na verdade nem faz sentido. E você não deve sair do veículo com o motor ligado. A definição do RAC 2 é essa: você não pode abandonar o veículo com o motor ligado. Então Não, acho que deve ser isso. Agora, em não, movimento, não. tá claro. Em movimento. Exatamente. Você não Movimento precisava aí, nem, tipo não precisa nem assim. falar que tinha que estar ligado, né? É, Porque você não precisava nem estar falar aqui em movimento, porque isso aí, assim, o cara fazer já tá doido, não tem é, sentido. Ele pode fazer qualquer doideira. é Agora, porque ele não pode sair com o carro ligado, não pode é porque deixar, o carro tem que desligar, frear, travar, para poder uhum. sair. É Ele às porque se vezes. esse texto foi retirado do próprio PRO, tá? Então, assim, se tivesse escrito assim, nunca se deve sair do veículo ou equipamento móvel, teria alguma coisa errada, né? Ó, se eu estou com o carro parado, eu não posso sair dele. Por quê? Porque aqui a afirmação diz que eu nunca devo sair do veículo ou equipamento móvel. Ponto. Tivesse um ponto ali. Aí, agora, em movimento, aí não precisa nem, assim, não precisa nem a gente falar que tem que estar com o carro ligado, porque subentende-se que o carro tem que estar ligado para ele se movimentar, porque senão ele não vai se movimentar. A não ser que ele esteja num declive, né, num aclive ali, a não ser que ele esteja nessa condição, para fazer uma movimentação não provocada. Tá E bom? eu de Mas eu. carro, eu de carro, Oi. Ezequiel Ei? aqui. O que o Cavati está falando é que o ideal também é que você saia do carro e desliga o motor, não sai, porque tem gente que para o carro na área, E, eu mesmo já Ah, tá. acabei fazendo isso em outra ocasião, para o carro estacionando rapidinho, vou entrar ali na sala para pegar um documento e deixo o carro ligado ali em Ah, ponto sim, morto, né? e claro. já foi Isso é cobrado, proibido. avisado, tudo que não se deve, eu vou localizar, E o ideal seja é que Uhum. nessa no RAC frase 2, fosse incluso isso, né? porque eu fui já instruído já, até para o engenheiro de segurança, da TO, o Erickson, né, falou que não se pode abandonar qualquer tipo de veículo, mesmo veículo leve também, você não pode. Se for sair, não, sai um pouquinho, deixa o ar-condicionado ligado para o passageiro, você vai sair. Não, você tem que desligar o carro, travar, frear, desligar o carro para você poder abandonar o carro. Você nunca Isso aí, pode abandonar o carro. Oi? tirar a chave da ignição. Sim, você tem que deixar garantido que ninguém, nada poderia se movimentar. É Isso ligado. aí. Então, isso aí que, assim, é bem, realmente, aí eu não sei, essa frase tá meio Não, estranha não, aí. olha só, é porque nós estamos falando de procedimentos diferentes, né? Por Sei, mais que eles se conversem. Nós estamos falando, essa frase, isso que você está falando existe. Só que está lá no Hack 2. Quando sei, vocês sei. fizerem, para quem ainda não fez, quem fizer o treinamento Hack 2 lá e prestar bastante atenção, vai ver que isso está lá. É proibido você sair do carro deixando o carro ligado. Às vezes, para vocês terem uma ideia, o sistema de detecção de sonolência, e já aconteceu isso aqui na Serenge, tá? Se você parar o carro, deixar ele ficar dentro do carro, deixar ele parado com o motor ligado e usar o celular com ele parado, o sistema muitas vezes detecta como se você estivesse dirigindo o carro usando celular. Ele vai dizer, ó, proibido usar celular durante condução de veículo automotor. Isso vai lá para o relatório. Aí depois você tem que ficar explicando para o seu gestor. Então, qual é a orientação? É você parar o carro, tem que atender o telefone. Para o carro, desliga ele, tá? Saia do carro e aí você atende o telefone, seguindo todas essas regras aí que você acabou de explicar. Puxar o freio de mão, tirar a chave do motor, a chave da ignição, né? Essa coisa toda aí, tá? Parar do carro em local seguro. Isso está no RAC 2. O PRO complementar traz essa informação. Nunca se deve sair do veículo ou equipamento móvel em movimento, que também está lá no RAC 2. Tá? Beleza? Mas assim, o Ok, que vocês ok. falaram aqui realmente é isso mesmo, tá? Vamos então para frente. Tem algumas coisinhas ainda para apresentar. Pessoal, eu acho que nós vamos passar uns minutinhos, tá bom? Vamos passar uns minutinhos, eu vou tentar ser breve aqui, mas vamos passar uns minutinhos. Atrasamos meia horinha, então vamos lá. Espero contar com a colaboração de vocês aí, compreensão, tá? Questão de documento, tá, pessoal? Documento tem que estar legível se for físico, ou tem que estar visível ali, você tem que estar com o telefone carregado para você poder apresentar sua habilitação, por exemplo, se for parado numa blitz interna da Vale, assim como acontece aqui fora
com as polícias, tá? Rodoviária estadual ou federal, tá? O documento digital, ele serve? A habilitação, claro que serve. Lá dentro da Vale, claro, tá sem problema nenhum. Só que você precisa estar com o telefone carregado para você comprovar que você tem habilitação, tá? Não pode ser fotocópia, não pode ser cópia da habilitação, tá bom? E outra coisa aqui, ó, se você for executar qualquer atividade envolvendo carga auxiliar de bateria, a famosa chupeta, né? Trocar pneu ou desatolar um veículo, você pode fazer? Pode, desde que você saiba fazer. E também desde que você tenha uma análise de risco de tarefa, tá? Ah, de Carlos, então eu vou ter que elaborar uma análise de risco para me poder deixar dentro do carro, cara? Tem que elaborar isso? Não precisa se preocupar, porque o PRO aqui traz em um de seus anexos 3 análises de riscos prontinhas para esses trabalhos aí, elaborados pela própria Vale, tá? Então você tem ali uma análise de risco para troca de pneu, uma para carga auxiliar de bateria e outra para desatolamento de veículo leve. É só imprimir os documentos, grampear e botar os 3 vias dentro do veículo para o caso de haver aí esse tipo de emergência, tá? Veículos como ônibus, por exemplo, que é um veículo de porte maior, você pode fazer, você motorista? Não, apenas equipe especializada. Por quê? Por se tratar, né, de um veículo muito grande, pesado e que tem uma condição muito maior de machucar alguém do que um veículo menor. Não que o veículo menor não tenha, né? Mas o veículo maior tem muito, as chances são muito maiores. Por isso tem que ser feito por equipe de manutenção, ok? Também precedido de análise de risco. Não consegue fazer sem análise de risco, tá? O que não pode se fazer na maioria das plantas, né, da Vale, são serviços de borracharia. Ah, furou o pneu, eu posso ir lá pegar aquele bichinho pontiagudo que a gente usa, vê aqui em borracharias, né, aqui fora, ir lá com aquele macarrãozinho e eu mesmo fazer a remenda do pneu? Não, isso normalmente é proibido. Esse tipo de serviço de borracharia, dentre outros, né, só podem ser executados se na unidade existir uma oficina que tenha uma borracharia que seja autorizada, né, ali pela Vale, pela planta. Tá bom, pessoal? Caso contrário, não pode. Ah, e como é que faz? Se o veículo furou o pneu, o step tá murcho, como é que faz? Tem que chamar o guincho. Chama o guincho, manda retirar o veículo e trazer aqui para fora para poder estar fazendo as devidas manutenções. Beleza? Isso aqui fala de acesso de veículos, de liberação de veículos e tudo mais. Isso aqui não precisa se preocupar com isso, tá? Isso aqui é a empresa que se preocupa, né? Ou a gerência. Todos os veículos leves precisam ter cintos de 3 pontos, tá? Existe uma exceção para alguns veículos, não para todos os assentos, tá? Por exemplo, ônibus, micro-ônibus e vans, né? Tem que ter o cinto de 3 pontos para o motorista e passageiro das primeiras linhas ali, das primeiras fileiras de banco. Os demais pode ter o cinto de 2 pontos. Agora, encosto de cabeça precisa ter para todo mundo, já é obrigatório aí, comum aí para todos, tá bom? E os veículos de pequeno porte, aí, os veículos de passeio, todos os ocupantes precisam ter cinto de 3 pontos. Tá? Proibido durante a condução do veículo, tá? Ou operação de equipamentos móveis, ao motorista, tá? Ao condutor, fumar, comer e beber. Tá? Aos passageiros, beber apenas o que pode ser bebido, né? Durante o trabalho, é óbvio, né? Então, e fumar também não pode nem aos passageiros. Tá? Então, não pode. Você não pode estar dentro de um carro ali com o pessoal e estar fumando. Não existe isso. Tá? Então, fumar, comer, beber, utilizar TV e DVD, som com fone de ouvido, manusear telefone celular, recurso viva voz, mesmo que em recurso viva voz, rádio de comunicação portátil, tá bom? Os carros para esse serviço para Vale hoje que são liberados para ter rádio de comunicação, e mesmo assim não é nem portátil, tá? É aquele rádio que fica, eu acho que é chamado de rádio bidirecional, ele fica ali instalado no veículo em algum lugar, são os carros de ferrovia, que atende gerência de ferrovia, tá? Porque precisa às vezes ter contato ali com o pessoal que fica ali, aqueles operadores, né, de linha ali, que fica trafegando ali, fazendo controle ali, no meio, entre as linhas ali, as passagens de nível e tudo mais, tá? É isso mesmo, tem um amigo nosso aí que vai trabalhar para a ferrovia. Estou falando certo ou estou falando errado? Tudo certinho, cara. Na ferrovia não se permite
esse uso de equipamento, a não ser os veículos que realmente estão autorizados a ter o rádio, né? Isso aí. Só. E não é, No e não é nem mais, esquece. portátil, né? Não é nem Nem mão no portátil, né? ouvido você pode pôr. Isso aí. Certinho. Então, o que mais? Isso aqui nós já falamos, tá, pessoal? A questão de ocorrências aí, acontecerem aí com o veículo, com o sistema, isso aqui está redundante, tá? Esse último aí não se aplica a vocês, que fala de viagens utilizando veículos fornecidos pela Vale, né? Aí tem que ter uma autorização gerencial, né? Que mais aqui? Equipamentos móveis de grande porte sempre vão ter prioridade com relação a veículos automotores menores, tá? Exceto com relação aos veículos de emergência quando esses estiverem em atendimento emergencial, tá bom? Isso aí vocês já sabem, tá? Toda atividade de manutenção e conservação de pista tem que ser sinalizada, é óbvio, né? A distância de segmento nas áreas restritas é de 50 metros, em áreas controladas de 10 metros, e em condições adversas, isso aumenta 10 metros para cada situação. Então, se eu tenho ali uma área com 50 metros, em condições adversas, tipo chuva forte, declive, poeira, neblina, né? Eu vou ter que acrescentar mais 10 metros, vai para 60, e nas com 10 metros, mais 10 metros vai para 20, tá bom? Sistema de telemetria rastreador deve identificar o condutor nominalmente pelo ID, que é aquele número do crachá que fica no verso do seu crachá, uma sequência numérica pequenininha, tá? De caixa funcional, tal, e outro dispositivo de autenticação do sistema embarcado no veículo, que seria, no caso aí, o sistema telemetria, aquela relação ali que você tem que aproximar o crachá para poder o sistema liberar o carro para você, depois que você fizer o checklist e tudo mais, tá? Colete refletivo ou uniforme com faixas refletivas é obrigatório para atividades próximas à operação de equipamentos móveis, normalmente atividades dentro de pátios, tá, pessoal? Pátios de estocagem de pelota, pátios de estocagem de finos, tá? Então, se você tiver que acompanhar algum trabalho ali, e ali tiver operação de equipamentos móveis para lá, para cá, você precisa estar utilizando obrigatoriamente faixas refletivas, seja no uniforme ou no colete, tá? Em formato de colete. Por exemplo, a Serenge, para a maioria dos seus contratos, ela não fornece esse tipo de uniforme, a não ser para eletricistas, né? Mas ela fornece o colete refletivo. Então, se você precisar de colete refletivo, é só solicitar ao seu ponto focal que vai estar liberando para você, tá? E mais aqui? Isso aqui já falei. Proibir deslocamento a pé ao longo de vias de acesso de equipamentos móveis, a não ser em atividades essenciais, tipo atividade de sinalização, quando o cara trabalha de auxiliar de mina, ou atividade de topografia de mina, e mesmo assim tem que ser precedido de análise de risco, tá bom? E está usando ali o colete refletivo, conforme nós já orientamos. Um pedestre só pode se aproximar de um equipamento móvel depois de autorizado pelo operador, tá? O operador vai autorizar você via rádio, e aí, depois que o que ele vai fazer? Você vai solicitar a aproximação, ele vai pedir para você aguardar, vai fazer todo ali o apoio dos implementos ao solo, tá? Então, ele vai fazer todo ali o apoio dos implementos ao solo, e aí ele vai depois te dar autorização para aproximação, tá? E aí, se você for andar em áreas onde você tem ali a interação de pessoas com equipamentos, você tem que utilizar os caminhos seguros, tá? Que foram definidos para pessoas. Não pode ficar zanzando lá no meio dos pátios, em qualquer lugar, de qualquer maneira, não, tá? E nem permitir com que ninguém faça, tá, pessoal? Você não deve fazer. Lembrem-se do cuidado ativo genuíno, sempre. Cuido de mim mesmo, cuido de mim, cuido de outros e deixo com que outros cuidem de mim. Então tem que usar isso na prática aí no dia a dia, tá? Algumas regras gerais aqui para veículos leves, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Programa de manutenção. Programa de manutenção, isso é essencial e é obrigatório para todos os veículos, tá? Normalmente os veículos mais novos, eles vêm com um plano de manutenção próprio junto ao manual do veículo, tá legal? Caso se perca esse manual ou não consiga, não se tenha mais acesso a ele, a empresa pode elaborar um plano de manutenção? Pode, desde que seja um plano de manutenção elaborado por um profissional legalmente habilitado, né? Uma pessoa aí, um profissional da área de engenharia, de automóveis ou de mecânico, né? Ou engenheiro de armamento, ou engenheiro industrial, e tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica garantindo aí
a esse plano de manutenção, dando ali dando a anuência ali, né, a esse plano de manutenção, tá? Validando, né, era o termo que eu estava procurando, tá bom? E aí, nesse plano tem que constar ali detalhamento, periodicidade mínima de itens que devem ser trocados, ajustados, né, inspecionados, etc. Tá? E o plano de manutenção tem que seguir, no mínimo, as recomendações do plano de manutenção original emitido pelo fabricante, né, de cada veículo, tá bom? E as atividades de manutenção devem ser executadas ou realizadas por profissionais qualificados, né, mecânicos treinados, né, ou profissionais aí técnicos capacitados para fazer esses tipos de trabalho. Isso aqui, pessoal, é uma coisa também nova, tá? Essa etiqueta ela tem que estar colada lá no cantinho inferior lá do lado esquerdo do para-brisa, tá bom? E essa etiquetinha, ela vem trazendo ali o nome da empresa, a data, hora ou KM da manutenção preventiva, né? E a data, hora e KM da próxima manutenção, tá bom? Seja no veículo ou no equipamento móvel. A descrição do veículo ou do equipamento, a placa, se for um veículo, ou o tag, se for um outro equipamento móvel, e o responsável pela manutenção com a sua assinatura ali. Isso tem que estar no carro. Normalmente, esse selinho aí, ele é emitido na hora da mobilização do veículo, tá? Para poder facilitar, normalmente. Então, se vocês forem utilizar veículos da Vale aí, quando vocês forem utilizar, dê uma olhada para ver se tem isso aí, tá? E mais? Isso aqui eu não vou nem falar, porque aqui fala de tolerância, né, a trincas, né, caso o para-brisa trinque, qual a tolerância que eu tenho. Não, se você identificar isso no veículo, assim como qualquer outra anormalidade, o veículo precisa ficar fora de operação. Ele precisa ser substituído por um veículo em perfeitas condições de utilização. Tá bom, pessoal? Então, é só para constar. Isso aqui vocês não vão usar, carretinha, isso aqui é só mais para o pessoal de manutenção Vale, que tem que transportar aí ferramentas, né, alguma coisa dessa natureza, não vai ser o caso de vocês. Aqui vem falando de veículo batedor, vocês também não serão motoristas de veículo batedor, tá? Vocês não farão esse papel, aqui só vem dizendo aí o que a legislação determina, e aqui nesse quadro, ó, em quais situações que você utiliza apenas um batedor na frente, ou em situações que você utiliza apenas um atrás ou em ambos os lados, né? Na frente e atrás, ambas as extremidades, né? Então, é só para isso. Vai se aplicar a vocês. Regras de estacionamento, isso aqui também vocês não precisam se preocupar, você só precisa entender que a configuração é essa para área pavimentada e para áreas não pavimentadas. Então, a Vale já tem um padrão layout que é definido por procedimento, né, onde ela faz ali uma segregação de caminhos seguros de áreas destinadas a estacionamento de veículos, tá bom? Então tem todo o sistema de proteção, de barreira ali, tá? E aí o que você precisa atentar, né, com relação à condução de veículos e estacionamentos, são duas coisas, né? Primeira delas, sempre estacionar de ré, tá? Por quê? Porque estacionar de ré favorece a evasão caso você precise sair, né, numa emergência, tá bom? Isso é obrigatório. E uma outra coisa é que cada tipo de veículo tem a sua vaga de estacionamento específica. Então, assim, evite mesmo, tá? Estacionar o seu veículo de passeio, em locais onde não se é permitido, em vagas de estacionamento que não foram construídas para o seu veículo. Por exemplo, vagas que são destinadas a veículos operacionais, vagas que são destinadas a veículos de emergência, vagas que são destinadas a equipamentos móveis de grande porte, entenderam? Então tem que evitar isso aí, tá bom? Usa apenas aquelas vagas que são destinadas para o seu veículo. Eu sei que vocês já sabiam disso aí, mas nunca é demais relembrar. Tá? Isso aqui, pessoal, é só para veículos de grande porte, tipo ônibus, micro-ônibus, caminhões rodoviários, né, vans similares, tá bom? Estacionados, então tem que usar esse padrão aí seguindo um desses dois formatos aí que vocês estão vendo da esquerda para a direita, nos layouts, com essas dimensões, tá? Então pode ser um mais côncavo ou mais angulado, né? Mas tem que ser esse padrão, não pode ser. Antigamente o pessoal fazia muita gambiarra, pegava pedaço de madeira, pedaço de pedra e colocava ali como calço, né? Isso é proibido.
Agora, na Vale, você tem que seguir esse critério aí, tá? Mas aí não é o caso de vocês, que vocês não são. O que vocês precisam entender, caso vocês acompanhem algum tipo de atividade dessa natureza, é que caminhão ou caminhão-trator com semi-reboque, um para apenas em uma das rodas dianteiras, né? Lógico. Caminhão com reboque, né? Aquele tipo Romeu e Julieta, bitrenzão ou rodotrem, 2 pares. E o tritrem, 3 pares. Só isso. E se ficar com dúvida lá na frente, pesquisar o procedimento aqui para você entender. Já falei isso para vocês, tá? Questão de estacionamento, cada um no seu quadrado. O que mais nós temos aqui? Tá? Aqui mostra algumas áreas, não vou falar todas, tá? Por conta do tempo. Então, onde não se é permitido parar ou estacionar, vou falar as principais. Embaixo de rede elétrica, tá? Você não pode parar carro embaixo de rede elétrica. Em área delimitada para manobra de carga e descarga, tá? Perto de áreas com risco de tombamento do veículo, tipo taludes, né? Em vias ali de acesso de equipamentos móveis, embaixo de transportadores de correia ou de lança de máquinas de pátio, porque ali você tem um risco de queda de algum implemento ou de algum material fugitivo ali sobre o veículo ou sobre as pessoas que estiverem ali, tá bom? O que mais? Tem aqui. Distância menor que 10 metros de painéis elétricos de torres de alta tensão, tá? Tem que ser no mínimo 10 metros, em áreas com risco de inundamento ou deslizamento de terra, né? Tipo próximo a barragens, né? Que mais? A menos de 50 metros do início ou de um término de uma curva, para que você fique bem visível, né? Ou que na hora que um veículo vier fazendo a curva ali, talvez em alta velocidade, ou dependendo da velocidade, não dedicar ali com o seu veículo, tá? Em área demarcada para perfuração e carregamento de furos com explosivos, áreas de desmonte de rocha, né? E aqui, pessoal, é uma notinha especial que vem falando sobre a construção de abrigos embaixo de redes elétricas, tá? Na verdade, deve ser evitado. Caso não seja possível evitar, precisa ter ali uma análise de risco elaborada. Essa análise de risco precisa ter a participação de um profissional de elétrica, né, que vai ajudar a definir quais os controles mais adequados para aquele abrigo ali com relação a contato acidental ou, no caso de queda ali de um fio energizado, né, de cabos elétricos energizados. E também tem que ser feito ali, tem que passar por todo um processo de gestão de mudança, né? Tem que ser feito, tem que ser elaborado ali alguns formulários preenchidos, né? A documentação técnica tem que ser recolhida, projeto e tudo mais, a RT, anotação de responsabilidade técnica, né, do profissional legalmente habilitado, responsável por aquilo ali, e isso tem que ser levado ali à engenharia responsável por aquela área ali, para que ela realmente dê o ok ou não, né, de acordo com a solicitação. Isso é chamado de gestão de mudança, tá? Isso é coisa da Vale. E tem que ser cadastrado no SAP, né, da Vale. Penúltimo assunto, tá, pessoal? Bloqueio de via. Aqui vem falando de pare e siga, tá? Todas as vezes que for fazer o bloqueio de via, eu vou passar rapidinho aqui, porque aqui ensina como é que tem que ser a atuação dos pare e siga, tá? Do sistema pare e siga. Então, como vocês não vão atuar como pare e siga, não precisa eu ficar apresentando isso aqui para vocês. Mas então, todo bloqueio de via precisa ter um planejamento, né? E dentro desse planejamento, muitas vezes se utiliza como recurso o sistema pare e siga. Só que o sistema pare e siga é um sistema simples e, ao mesmo tempo, não tão simples. Por que que ele é simples? É porque é fácil de você implementar ali, porém, ele não é tão simples porque ele requer, ó, quer ver? Aqui, ó, ele requer diversos recursos. Então, você tem o recurso humano, que você precisa tirar o cara da atividade que deveria estar executando para botar o cara ali como pare e siga. Você precisa ali de tenda ou de guarda-sóis, né? Você precisa ter ali cadeira para o cara sentar, que agora não é mais o cara ficar em pé ali o tempo todo. Precisa ter de cones e placas de sinalização. Você precisa ter água potável, rádio de comunicação para as duas pessoas que vão atuar, ou mais de duas, se for um parecido um pouco mais complexo. Entenderam? O tanto de recurso aí, por mais simples que pareçam, né, que você tem que desprender. Pois é, hoje não se usa muito, usa ainda Pareciga, tá? Usa-se ainda, porém, o que se usa mais é esse sisteminha que vocês estão vendo aí, tá? O semáforo portátil. O semáforo portátil é um recurso de engenharia espetacular para esse tipo de situação, onde você precise fazer o estreitamento de via, bloqueio de via,
tá? Onde você tenha carros vindo de um lado e do outro, porque eles vão trabalhar sincronizados, conforme a gente sabe que um semáforo funciona, e ali você vai ter apenas o semáforo ali, não vai ter recurso humano, não vai ter que ter água, não vai ter que ter tenda, nada disso, nem muitas placas, tá bom? Então, aqui em Tubarão, por exemplo, usando aqui como exemplo, tem vias ali que são estreitas, que servem, que são de mão dupla, né? E que tem um sistema semafórico ali, indo para a usina 8, por exemplo. Quem conhece Tubarão aqui sabe de onde eu estou falando. Tá? Então, é um recurso de engenharia a serviço da prevenção, a serviço da segurança. Tá? E por fim aqui, pessoal, como último assunto, passagens de nível. Tá? Passagens de nível são as Ô, Ed linhas... Carlos, Oi, licença. diga. Aí pode até ser aí em Tubarão que usa muito esse semáforo. Quem for atuar na ferrovia é muito parecida, viu? Aqui Muito geralmente parecido. as empreiteiras não utilizam muito desse semáforo por questão de custo. Ok, ok. No final, o custo acaba, assim, se você for analisar o Parecida, com todos esses recursos, o custo acaba sendo até maior, né? Mas tem situações onde é inviável você usar um semáforo portátil. Não é toda situação que você pode usar um semáforo portátil. Ele não vai te ajudar, você não vai conseguir implantar ali. Aí tem que usar o Parecida mesmo, não tem jeito, né? Mas obrigado aí pela colocação, viu? E aqui a passagem de nível, pessoal, existem algumas regras que certamente vocês já conhecem. Antes das linhas férreas, você sabe que existe um gabarito, né? Uma linha demarcatória, normalmente de cor amarela, que tem uma distância. Essa distância ela é normalmente de 2,30 m, tá? Da linha férrea até essa linha ali demarcatória, onde o veículo obrigatoriamente precisa parar, né? Parar mesmo, botar no ponto morto, ficar paradinho ali, olhar para um lado, para o outro, ouvir, né? Então ali, ó, vocês estão vendo ali de cima para baixo, ali na primeira, da esquerda para a direita, no primeiro tópico, ó, pare, olhe, escute. Então, parar o veículo, olhar para um lado, olhar para o outro, escutar. Tá? Por isso que é proibido você, quando parar, tá com o som do veículo ligado, você tem que estar com ele desligado, tá? Se você tiver numa situação onde você tenha neblina ali, onde você tenha baixa visibilidade, cara, você só vai conseguir passar se você tiver plena certeza, total certeza de que não tem nada vindo nem de um lado nem do outro e nem nada te bloqueando do outro lado da passagem de nível. Às vezes, numa situação dessa, a segurança patrimonial costuma até impedir a passagem por esse tipo de via, né? Eles fazem um bloqueio, criam desvios, ou fica ali orientando o pessoal, junto com o pessoal da ferrovia, tá bom? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Então, parar, olhar, escutar, parar no gabarito, né? Antes de atravessar, ver o outro lado, o lado oposto da passagem de nível, se está liberado. O que mais que tem de regra aqui de passagem de nível, que importante, ó? Verificar se há visibilidade suficiente, caso contrário, não prosseguir, tá? É, é, veículos automotores, desculpe, tá, pessoal? Não é veículo automotor. Composições rodoferroviárias, perdão, tá? Composições rodoferroviárias, elas podem trafegar num sentido e no outro, elas não têm um sentido certo, pode vir tanto de um lado quanto do outro, tá bom? Então, assim, identificar a sinalização, atender essa sinalização e só fazer a coisa se tiver total segurança. Outra coisa também importante, evitar trocar marcha em cima da linha férrea, quando estiver fazendo a transposição. Por quê? Você deve evitar fazer isso. Porque pode ser que o carro morra ali, né? E aí vai ter dois problemas. Vai ter o problema de o carro estar em cima da linha férrea, isso pode atrapalhar a questão do tráfego ali das composições, e isso também pode te expor ou expor a própria composição a um acidente gravíssimo, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com relação a essas questões. Beleza? Basicamente isso, tá? Vou agradecer vocês aí, acabamos passando aí 20 minutos, né, mais ou menos aí, não contando aí o atraso que nós tivemos no início, mas passamos aí 20 minutinhos, tá? Mas eu acho que foi válido aí, e se algum de vocês tiver alguma coisa a perguntar, esse é o momento, tá? Fica à vontade aí para poder perguntar. Ô, Ed Carlos, eu tenho uma pergunta. Eu assisti o treinamento com mais dois colaboradores aqui, que a gente está em área, inclusive até Uhum. na ferrovia aqui, nas obras aqui da ferrovia, e só o meu computador está funcionando. Na hora de preencher o forms, como é que funciona? Eles podem preencher também?
Você diz o forms para autorização de vocês como condutores dos carros da Não, você não vai me gerência? passar. Não, eles já têm eles já têm até o RAC 2, era só porque a gente teve que fazer para reatualizar, para atualização do PRO de trânsito. Ah, É tá, só na tá. hora que você passar a Uhum. lista de presença. Tá, eu vou. Isso, precisa sim, tá? Todos vocês precisarão assinar a lista de presença, Ah, tá não, bom? sem problema. Você vai mandar como? É link aí de Vou, forms? Como é que é essa lista? vou mandar agora via forms, tá? Deixa eu E, só parar e interromper a gravação, tá, pessoal? e, Só interromper. Muito obrigado aí por permitir a gravação, tá bom? e